Você às vezes já se percebeu que por mais que você tenha bens materiais, estou a falar de dinheiro, estou a falar de tudo, todos os bens que você realmente precisa para sobreviver, mas chega numa certa situação, às vezes, quando você está isolado, quando você está no seu quarto, num sítio silencioso, você realmente chega a refletir que você chega a se aperceber, após já uma reflexão, você chega a se aperceber que lá no fundo, apesar de você ter tudo isso, você sente uma necessidade, você sente um vazio lá por dentro. Por mais que você tenha tudo que você precisa para se manter, mas você sente que precisa de alguma coisa lá por dentro. Nesse vídeo eu vou explicar porque que realmente isso acontece, apesar de você ter tudo, mas por que você realmente sente essa necessidade. Então nesse vídeo eu vou lhe explicar. Antes de mais nada, eu só quero pedir para você se inscrever aí embaixo aí tem este botão se inscrever nesse canal para mais informação. Bom, vamos ao vídeo, eu vou explicar porque. Segundo os estudos indicam que realmente o ser humano ela é muitas dimensões. Dimensões, o que realmente significa dimensão? Dimensão são elementos que vão compor este ser humano para ele ser um ser humano, digamos, um ser humano completo, não é? Ela precisa de muitas dimensões, ou ela é formada de muitas dimensões. Uma das dimensões que nós vamos ver que forma este homem é a dimensão física. Essa dimensão que nós conseguimos observar, não é? Esta pele que nós conseguimos ver, não é? Que nós conseguimos olhar para quem olha. Então, essa é uma dimensão física. A outra dimensão chama-se dimensão mental, não é? Que é a dimensão das nossas faculdades mentais, a parte racional, a parte emocional, a parte em que nós conseguimos lembrar, armazenar informações que nós às vezes escolhemos. Não é? A outra parte é a parte espiritual, é a dimensão espiritual, não é? Que nós sabemos o que realmente é a dimensão espiritual. É a parte que tem mais a ver com a questão divina, não é? É a parte que tem ligação, que tem necessidade de conexão, né? De falar com o divino. Então, o que realmente acontece para você ser, o que realmente tem que acontecer para você ser um ser humano ciente, um ser humano completo, você precisa de alimentar essas todas as partes que você tem. Você precisa alimentar todas essas faculdades que você tem. Da mesma forma como nós alimentamos a nossa dimensão física, que é através da comida em que nós comemos, através da água em que nós bebemos, através de várias atividades que nós exercemos, relações sexuais, outras coisas que nós exercemos. Não é? A parte mental, a dimensão mental também precisa desse sustento, que é através do conhecimento que nós vamos adquirir, que é através da leitura, que é através de novas descobertas, que é através das novas descobertas, do novo aprendizado que nós vamos ter, a necessidade de aprender alguma coisa, é a necessidade de saber alguma coisa. Então, esta é o elemento que vai manter a parte mental. E temos outra parte, que é a parte espiritual. O que realmente a parte espiritual precisa para se manter? A parte espiritual precisa de uma conexão divina. Ela precisa interagir com o próprio divino. Ou melhor, ela precisa comer da palavra de Deus, da divindade. Então, o que acontece? Se realmente você tem essas três, são três que eu vou mencionar aqui, que eu estou a mencionar, mas existem mais dimensões, que são dimensões emocionais, dimensões natural, que dimensões psicológicas, dimensões filosóficas, não é? Mas nós aqui vamos nos centralizar nessas dimensões. Então, o que acontece? Se você realmente não alimenta essas três dimensões, que é a dimensão física, que nós alimentamos através da comida e outras substâncias, e temos também a dimensão mental, que nós alimentamos através da leitura, aprendizado, a necessidade de aprender. E temos a dimensão espiritual, que nós alimentamos através da conexão divina, através da obediência em Deus. Nós, quando não alimentamos essas três partes, o que acontece? Nós acabamos criando um vazio numa dessas três partes. E essas três partes são essenciais para realmente construir um ser humano ciente, um ser humano feliz, um ser humano estável, um ser humano ciente. Quando nós normalmente não conseguimos alimentar uma dessas três partes, o que acontece? O corpo ela começa a reclamar, o espírito ela começa a reclamar, a nossa alma ela começa a reclamar. Quando nós não alimentamos o físico, não é? Quando nós não comemos, o que acontece? O corpo ela começa a entrar em debilidade, o corpo ela começa a reclamar, começa a sentir uma necessidade de vazio, de fome.
qual é a mesma coisa quando nós não conseguimos alimentar a nossa mente, que é através do conhecimento, ela começa a reclamar, ela sente a necessidade. É por isso que nós chamamos alguém que realmente não tem, é desprovido de informação, chamamos de burro, quer dizer, ele é desprovido de informação. Então, simplesmente você sente a necessidade, porque realmente você precisa conectar essas duas coisas, essas três dimensões com sua necessidade de conexão. Ou você precisa alimentar essas três dimensões com as suas três fontes de alimentação, que é a comida, a necessidade em que o homem de ter alimentação, casa, habitação, carros, bens materiais. E temos a necessidade mental, que é a necessidade de conhecimento, de ter conhecimento e adquirir novos conhecimentos. Temos a dimensão espiritual, que nós realmente precisamos de Deus para realmente nos conectarmos com Ele, para nos sustentar o nosso espírito. Então, se realmente você é uma daquelas pessoas que, apesar de tudo que você tem, de bens materiais, dinheiro, você sente a necessidade, é porque realmente você tem uma dimensão que realmente você ainda não está a sustentar, que é a dimensão espiritual, ou seja, a dimensão mental, ou seja, a dimensão física. Então, esta é a mensagem que eu queria compartilhar. Quero lhe pedir para deixar teu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal ou nessa página para mais informação.